Boa tarde, pessoal. Dando continuidade às nossas aulas à distância, vamos dizer assim, né? Que essas aulas programadas, como elas estão sendo chamadas, nesses slides, nesse vídeo, né, eu vou procurar abordar o conceito de trabalho mecânico, né, que é o trabalho que a gente vai discutir isso na lista de exercícios número 3. Como a gente calcula o trabalho, o que é trabalho mecânico. Então, vamos pensar assim, principalmente quando a gente fala em trabalho na física, todo mundo pensa na atividade laboral. Um trabalhador desenvolve trabalho numa empresa, enfim, né? Aqui tem uma imagem de um mecânico arrumando um carro, aqui o pessoal, né, numa lavoura, aqui tem mais ali é uma furadeira, né, que ele está operando, né? Ou furadeira, não, ali é uma fresadora, né, parece. Então, tem várias situações onde a gente imagina que aquilo aí seja um trabalho mecânico, né? A pessoa empurrando um carro, o que mais? Um outro cidadão aqui, né, numa loja segurando, né, 3 caixas, uma caminhonete, né, rebocando uma lancha, uma enorme uma lancha, né? Então, nessas situações que eu estou mostrando para vocês, o que se caracterizaria como sendo um trabalho mecânico, certo? No contexto da física, né? Então, o trabalho, eu vou dizer assim para vocês. Primeiro, a gente tem que entender o conceito de trabalho. Então, o que seria o trabalho na física? Corresponde à energia transferida pela aplicação de uma força ao longo de um deslocamento. Então, tem que ter força e deslocamento, certo? Se eu não tiver força e deslocamento, não tenho trabalho. Voltando aquelas imagens ali, ó, aqui eu tenho uma força e supostamente vou ter um deslocamento desse barco. Então, vou ter força e deslocamento, vai ter um trabalho mecânico. Força, deslocamento do carro, trabalho mecânico. Aqui, se esse rapaz que está executando, né, está fazendo força para suportar as caixas, não levantar ou baixar as caixas, não tem trabalho mecânico. Embora a gente pense, né, mas ele está trabalhando, mas na física isso não é considerado trabalho. A mesma coisa aqui, né, se ele tiver aqui está numa atividade laboral, isso aqui não tem nada a ver com trabalho na física, né? A mesma coisa aqui nessa outra imagem também, certo? Então, o trabalho ele é dado, né, por essa equação. Trabalho pode ser representado pela letra W, que é as iniciais de work em inglês, ou pela letra tal, que é essa aqui, ó, e ele é o produto da força vezes distância vezes esse cosseno desse ângulo, que eu vou chamar de ângulo alfa, né? O que seria aquele ângulo alfa ali, certo? Aquele ângulo alfa, ele é medido entre a força e o deslocamento. Então, ó, força e o deslocamento vai gerar um ângulo, né? Então, são dois vetores que eu vou ter ali um ângulo entre eles. Vamos tentar entender isso aí melhor nos desenhos daqui a pouquinho, né? A unidade do trabalho é o joule, que é 1 newton vezes 1 metro. E aqui eu tenho um exemplo, né, dessa aplicação da forma mais simples. Eu tenho uma caixa que está apoiada sobre o solo e ela sai da posição 0 e chega na posição 5 devido à aplicação dessa força aqui, ó, força de 12 newtons. Qual é o trabalho mecânico? Então, ó, o trabalho é dado pelo produto da força vezes distância vezes cosseno do ângulo. Como a força é 12, aí eu vou ter um deslocamento de 5 metros. A unidade do sistema internacional é metros, né? E o cosseno, por que cosseno de 0 graus? Porque o vetor força e o vetor deslocamento, eles vão ter 0 graus entre eles. Então, por isso que o cosseno de 0 graus eu estou usando naquela equação ali. E cosseno de 0 graus é igual a 1. Então, 1 vezes 5 vezes 12 dá 60 joules. Vamos entender melhor esse cosseno, né? Como é que funciona isso? Então, o trabalho ele pode ser positivo, nulo ou negativo. Tudo vai depender do ângulo alfa. Vamos imaginar o seguinte, nessa primeira situação eu tenho o trabalho como sendo positivo, ou seja, esse ângulo alfa aqui no desenho, ó, ele é maior ou igual a 0 graus e menor que 90 graus. Aqui esses dois vetores, força e distância, eles estão, ó, na mesma reta suporte, ou seja, sobre o eixo x, dessa forma eu vou ter 0 graus. Então a minha equação vai ficar cosseno de 0, né, porque eu não tenho aquele ângulo ali, né, diferente, né, de 0 graus. Eu tenho 0 graus nesse caso aqui. Na segunda situação, por que o trabalho é nulo? Porque se eu tiver uma força aplicada no sentido vertical e um deslocamento horizontal, esse ângulo aqui, ó, entre distância, né,
vetor D e o vetor F, que é a distância e a força aplicada, vai ser 90 graus. Então, cosseno de 90 vai dar 0. E aí, sendo 0, o trabalho vai dar nulo, né? Terceira situação, trabalho ser negativo. É possível, professor, trabalho ser negativo? Sim. Aqui é um exemplo onde essa caixa foi movimentada desse ponto até esse ponto aqui por ação de uma força F, que não está representada aqui, né? O que acontece? A força de atrito que se opõe ao deslizamento do bloco, né, ela vai estar em sentido contrário aqui, ao vetor de deslocamento. Então essa força de atrito ela faz um trabalho negativo nesse caso aqui, desse exemplo. Então eu tenho os 3 exemplos ilustrados. O trabalho pode ser positivo, pode ser nulo ou pode ser negativo, certo? Nesse outro exemplo, eu botei uma situação aqui, onde a força não é 0 graus, não é 90 graus e não é 180 graus em relação ao deslocamento. O que eu tenho? Eu tenho um ângulo aqui. Então esse ângulo aqui, nesse exemplo, eu botei 60 graus. O que acontece? Esses dois vetores formam um ângulo de 60 graus. Então, se eu for calcular esse trabalho, eu vou ter que multiplicar por cosseno de 60. Então, aqui apareceu um 8 aqui que eu não apaguei. Desculpe. Aqui eu tenho 12 de força, distância 5 e cosseno de 60, que é 0,5. Multiplicando tudo vai dar um trabalho de 30 joules. Ou seja, seria a mesma coisa que eu pegar somente a componente dessa força de 12 newtons, que seria 12 vezes cosseno aqui de 60. Essa componente, que seria componente no eixo X, que é ela que seria responsável pelo deslocamento. Ou seja, 12 vezes cosseno de 60, que é 0,5, daria 6. Ou seja, desses 12 newtons de força que eu tenho, apenas 6 colaboram para o movimento no eixo X. Então seria 6 vezes 5 que dá o 30. Seria mais fácil até de entender, né? Pega a componente da força no eixo do deslocamento e multiplica pelo deslocamento. Bom, aqui eu tenho um exemplo, né, da lista lá, certo? Esse exemplo, acho que foi o Arthur que me pediu, né, se eu não estou enganado, para mim fazer um exemplo que tivesse gráfico. Professor, como é que eu calculo o trabalho quando eu tenho um gráfico de força vezes deslocamento? O trabalho ele vai ser dado, né, numericamente ele vai ser igual a essa área aqui, abaixo do gráfico de força. Ah, mas abaixo é aqui. Vamos dizer assim, entre a força e o eixo do deslocamento, né? Então aqui eu vou ter uma área, aqui eu vou ter outra área e aqui eu vou ter outra área. Claro que aqui é um retângulo, retângulo aqui é um triângulo. Então eu tenho que usar as fórmulas de acordo com a figura geométrica que eu tenho. Trabalho não é igual a área, não. É numericamente igual a área. Então vamos pensar assim. Eu vou chamar isso aqui de trabalho 1, aqui de trabalho 2 e aqui de trabalho 3. E eu vou calcular então. Vai ser menos 2, que é o valor da força, multiplicada pela distância que dá 4. Então vai me dar um trabalho de menos 8 joules. Aqui nessa situação vou ter um trabalho que eu vou chamar de trabalho 2, que vai ser 8 menos 4, que dá 4, vezes a intensidade da força, que dá 3. Então eu vou ter 3, que é a força vezes a distância, né, que vai me dar 12 joules. Aqui é um trabalho positivo, porque ele fica acima do gráfico, aqui é um trabalho negativo. Certo? Embora a área a gente sabe que é só, por isso que eu falei que é numericamente igual, né? Não é a mesma coisa. Aqui eu vou ter um triângulo que é base, que aqui a base é 2, o 10 menos 8 dá 2, vezes a altura que é 3, dividido por 2. Esse produto dá 6, 6 por 2 dá 3. Então eu vou ter um trabalho igual a 3 joules. O que eu tenho aqui, né, nesse gráfico? Se eu pedir para vocês, determine o trabalho que a força executou para movimentar nos 10 metros. Qual é o trabalho que eu vou ter que calcular? É o trabalho total. Aí eu tenho que somar o trabalho 1, que é negativo, trabalho 2 e trabalho 3. Fazendo essa soma, menos 8 mais 12 mais 3, vai dar 7 joules. 12, 15 menos 8, 7 joules. Isso aí, certo? Agora vamos pensar assim, lá nessa lista, na atividade 3, tem um exercício que pede para vocês calcular a potência, que é o exercício 2, que tem um guincho lá puxando, né, uma rampa acima um bloco. Então o que é potência? Potência é o trabalho realizado num certo intervalo de tempo, né, que seria ΔT, o correto. E como a gente sabe que trabalho é força vezes distância vezes cosseno do ângulo, o que eu tenho numa situação? Se eu tenho a força aplicada, né,
paralela ao deslocamento, ou seja, no mesmo eixo, esse ângulo é 0 graus. E a gente sabe que cosseno de 0 graus é 1. Logo, eu posso escrever o trabalho força vezes distância. Naquela situação do guincho lá, né, eu vou ter um exemplo assim, né? Então, continuando, como a gente sabe que a distância é velocidade vezes tempo, certo? Velocidade constante, aí eu vou ter essa equação aqui lá do MRU. A gente pode escrever, substituindo aqui a distância por V vezes T, eu vou ter força V vezes T, certo? Como potência dada, né, por trabalho dividido pelo intervalo de tempo, eu vou substituir o trabalho por essa expressão aqui, ó, aqui em cima, e vou dividir pelo tempo. As grandezas tempo elas vão se cancelar, e aí eu vou ter como calcular a potência em função de uma força constante, né, que produz um movimento com velocidade constante. Se eu tiver essas duas situações, força constante e velocidade constante, a potência pode ser dada por força vezes velocidade, certo? Essa é uma equação interessante aí que relaciona força e velocidade para calcular potência, mas só se a velocidade for constante, certo, pessoal? Então eu acredito que esse vídeo, né, da aula 3, ele dá uma ideia melhor, embora tenha passado slides, né, para vocês, dá uma melhorada aí no conteúdo, para vocês entenderem melhor o conceito de trabalho mecânico, certo? Um abraço a todos aí, e a gente se vê na aula 4.